Olá, eu sou Débora Menezes e hoje você vai conhecer comigo um pouco mais da história da física, em especial a história da física no Brasil. Vamos juntos fazer uma viagem pelo universo da física e desvendar a beleza da física, a física no Brasil, a criação da Sociedade Brasileira de Física, SBF, a atuação da SBF e, por fim, a física hoje. Fique ligado, a física no Brasil está só começando. O filósofo grego Aristóteles disse: a beleza é a melhor carta de recomendação. Eu tenho que concordar com ele quando recomendo conhecer a beleza e a importância da física. E por falar em grego, o termo física tem origem no grego physis. Physis significa natureza. A física é a ciência que estuda tanto os fenômenos quanto as estruturas fundamentais da natureza, por meio da observação e da experimentação e também por meio da elaboração de modelos e de teorias. Desde os pequenos átomos e moléculas dos quais somos constituídos, assim como é constituído tudo no planeta Terra, até os grandes fenômenos do sistema solar, as descrições da física permitem entender os fenômenos naturais e também proporcionam o progresso tecnológico. Nas escolas, muitas vezes, estudantes fazem aos professores aquela pergunta clássica: mas para que eu vou usar isso? Quando se trata de física, o mais correto seria perguntar: quando eu vou usar isso? Veja, por exemplo, o eletromagnetismo e a física quântica. Eles possibilitaram a existência de dispositivos como os lasers, os celulares e o computador. Dispositivos que nos conectam agora por meio deste vídeo. O certo é que, com certezas e incertezas, a física analisa o funcionamento da natureza e recria um universo de possibilidades para cada indivíduo e para a sociedade. Aqui no Brasil, a física é fundamental para o desenvolvimento sustentável e para a economia do país. Nos programas de políticas nacionais para a ciência, tecnologia e inovação, o papel da física é central. Se a física é base para avanços tecnológicos, ela também é essencial para promover o aumento da competitividade e da inovação na indústria, para as transformações sociais e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É, portanto, uma parte essencial na educação que todo cidadão tem o direito de receber. E é por isso que a comunidade de físicos no Brasil atua de forma cada vez mais integrada e focada na conquista do bem-estar para o maior número de pessoas possível. A física pode converter a beleza científica que carrega em si em um mundo mais belo para cada um por meio da ciência. No Brasil, não poderia ser diferente. No Brasil, a física moderna se inicia nos anos 1930, embora, desde o século XIX, docentes e praticantes da física tenham já feito contribuições importantes. Por exemplo, para a astronomia, para a instalação do telégrafo no Brasil, para a adoção do sistema métrico decimal e para o primeiro uso dos raios-x. Um pesquisador de destaque no início do século XX foi Henrique Morise, professor de física experimental no Rio de Janeiro. Morise organizou a expedição para a observação do eclipse de Sobral em 1919. Ele também criou a Academia Brasileira de Ciências e foi diretor do Observatório Nacional. A gente considera a física moderna como aquela baseada na pesquisa profissional, com métodos científicos e frequência de estudos. Isso porque não existe ciência sem pesquisa. As principais instituições que iniciaram a pesquisa científica em física no Brasil na década de 1930 foram a USP, em São Paulo, e a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Depois, muitos departamentos de física se espalharam pelo país. Além das instituições, diversos nomes se destacaram durante o começo da física moderna no Brasil.
Alguns vieram do exterior, como Gleb Vartagen e Giuseppe Occalini, que atuaram em São Paulo e criaram importantes grupos de pesquisa. Outros 2 estrangeiros, com grandes colaborações para a física no Brasil, foram Bernhard Gross, que realizou trabalhos no Rio de Janeiro, e Guido Beck, que atuou tanto no Rio quanto em São Paulo. Mas não pense que os brasileiros não tiveram participação no início da história da física brasileira. Logo após o início do trabalho dos estrangeiros, jovens brasileiros começaram a se formar em física e a se destacar nas pesquisas. Mário Schember, Marcelo Damy, César Lattes, Joaquim da Costa Ribeiro, Leite Lopes e Jaime Thiomino. Não tem como falar dos brasileiros que participaram do início da história da física no Brasil sem citarmos César Lattes. O jovem físico paranaense teve papel fundamental para um dos maiores feitos da física brasileira, a descoberta do méson Pi, o pion, partícula responsável pela força que mantém o núcleo atômico coeso. Logo depois de tão importante descoberta do pion, Lattes, nos Estados Unidos, trabalhou com Eugene Gardner e juntos eles produziram o méson Pi artificialmente. Tudo ocorreu quando Lattes tinha apenas 23 anos, entre 1947 e 1948. Um ano depois, em 1949, o mundo vivia o pós-Segunda Guerra Mundial, quando cresceu muito o interesse pela energia nuclear e pela física, um cenário que tornou possível a fundação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. A criação do CBPF foi resultado da articulação entre físicos, empresários e militares progressistas. Uma das fundadoras do CBPF foi Elisa Frota. Pioneira da ciência brasileira, Elisa foi autora do primeiro artigo do CBPF, publicado em parceria com Neuza Amato, sobre a desintegração do méson pesado positivo. Em 1951, novas iniciativas fortaleceram a ciência e a física no Brasil. Os concursos de físicos e as 2 mais importantes agências de fomento à pesquisa no Brasil, o CNPq e a CAPES. E o avanço da física brasileira não parou por aí. A década de 1950 foi de expansão da ciência para além do eixo Rio-São Paulo. Foi assim que mais 4 cidades entraram para o mapa da física brasileira: Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e São Carlos. Em BH, nasceu o Instituto de Pesquisas Radioativas. Em Recife, professores estrangeiros e brasileiros, como Luiz Freire, se destacaram no ensino da física. Em Porto Alegre, foi fundado um departamento de física teórica e em São Carlos, um grupo de pesquisa da física do estado sólido foi criado. Tudo isso nos anos 1950. E a nossa volta ao passado chega aos anos 1960, quando a grande participação de estrangeiros na física brasileira levou o país a sediar o Centro Latino-Americano de Física, o CLAF. Nasce a Universidade de Brasília, que abrigava o Instituto de Ciências da UNB. Mas ainda na década de 1960, os tempos de democracia para o país e para a física deram lugar aos tempos de exceção, provocados pelo golpe militar de 1964. Muitos físicos brasileiros fizeram oposição à ditadura e alguns deles foram presos ou exilados. Durante a ditadura no Brasil, houve um aumento de investimentos do governo para a ciência, o que proporcionou a criação e a expansão da pós-graduação brasileira. O nosso curto resumo de um longo período evidencia como, dos anos 30 aos anos 60, a física brasileira viveu décadas de ação e reação, de precursores dos primeiros grupos de pesquisa e de iniciativas que se tornaram terreno fértil para germinar uma ideia que trouxe frutos importantes: a Sociedade Brasileira de Física em 1966. Segura aí que eu te conto um pouquinho mais dessa história. O ano era 1966, o dia 14 de julho. Os envolvidos, pouco mais de 100 pessoas. O objetivo central, criar uma sociedade em prol da física no Brasil. Foi assim que nasceu a Sociedade Brasileira de Física durante a 18ª reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Blumenau, Santa Catarina.
A ideia de criar a SBF enfrentou no começo resistência entre as lideranças do campo da física no Brasil. Alguns físicos achavam a comunidade científica da física brasileira ainda muito pequena para merecer uma sociedade nacional. Mas a vontade de justamente fazer a comunidade científica se expandir acabou vencendo e tornando concreto o sonho da SBF. Foi assim que pessoas pesquisadoras, professoras do então segundo grau e estudantes de física se reuniram em julho de 1966 e criaram a SBF no Salão da Biblioteca Municipal Fritz Miller, em Santa Catarina. O pioneirismo marca a história da SBF. Fomos a primeira entidade especificamente de física criada no Brasil. Mais de meio século depois daquele 14 de julho de 1966, a Sociedade Brasileira de Física permanece, desde a criação, focada em congregar a comunidade de cientistas e docentes atuando em física no Brasil. E como a SBF se instituiu em plena ditadura militar, as primeiras 2 décadas da sociedade foram turbulentas. Uma forma de reação da SBF aos diversos físicos caçados pelo regime militar foi a criação de um boletim no início da década de 1970. Além das denúncias das perseguições a cientistas, o boletim também divulgava notícias de interesse da nossa comunidade. Outra publicação importante, criada em 1971 e ainda em circulação, foi a Revista Brasileira de Física. Hoje, com foco na internacionalização das produções nacionais, o periódico se chama Brazilian Journal of Physics. E a década de 1970 foi mesmo produtiva para o início da atuação da SBF. Além do boletim e da revista, a sociedade começou a organizar os simpósios nacionais de ensino de física. Se a gente puder resumir os primeiros anos da atuação da SBF, podemos destacar alguns propósitos. Desde o começo, cada iniciativa da SBF demonstrou preocupação em garantir a autonomia da produção científica, a autonomia da divulgação da física feita no Brasil e a defesa da reforma dos currículos oficiais de física, do ensino médio até as universidades. Mas tudo isso era só o começo. A Sociedade Brasileira de Física fez e continua fazendo muito mais. Confira! Quando se fala em física, muitas pessoas imediatamente se lembram da física nuclear. A famosa área de pesquisa da física tem como objetivo estudar a estrutura dos núcleos atômicos e os mecanismos de reações nucleares, um campo fundamental para a sociedade. Durante a atuação da SBF ao longo dos anos, a entidade teve papel crucial para garantir o uso pacífico e não militar da energia nuclear no Brasil e na América do Sul, ajudando a proibir armas nucleares por meio da Constituição Federal. O êxito da posição da SBF só ocorreu devido à organização de uma comunidade de física. Ainda temos desafios, como ampliar a participação e o protagonismo no campo da física de mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBTQI+, e pessoas com deficiência. Temos trabalhado duramente para isso. Como trabalhamos, por exemplo, para expandir a física para além do eixo Rio-São Paulo. Hoje, departamentos de física existem e atuam em dezenas de instituições públicas de norte a sul do Brasil. A conquista da expansão territorial da comunidade de físicos brasileira se intensificou com a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia nos anos 1980. O Ministério era uma reivindicação antiga da SBF para o investimento sistemático em pesquisa. Em 2008, o Conselho da SBF criou as comissões diárias para estudos, atividades e organizações dos diferentes campos da física, tanto no cenário nacional quanto nos eventos temáticos da sociedade. Além de todas as ações que vimos aqui, a SBF, durante o mais de meio século de atuação, também se dedicou a organizar eventos e publicações acadêmicas e científicas. Ciência não comunicada, não compartilhada, é ciência que perde um pouco de vida.
E o que a gente quer na SBF é ciência viva e circulante. E para comunicar a ciência, as publicações da SBF se dividem hoje em revistas e em livros de estudos. Entre as revistas estão periódicos científicos, principal forma de comunicação entre cientistas do mundo todo. Os títulos da SBF são Brazilian Journal of Physics, Revista Brasileira de Ensino de Física e a Física na Escola. Ao falarmos dos eventos da SBF, que recebem pessoas de várias partes do Brasil e do mundo, é importante explicar que eles se dividem em 3 grandes grupos: encontros nacionais temáticos, encontro regional, encontro de escolas. Entre os eventos da SBF mais conhecidos pelo grande público estão as Olimpíadas, a Olimpíada Brasileira de Física e a Olimpíada Brasileira de Física nas escolas públicas. Como nem só de publicações e eventos vivem as pessoas que compõem a nossa sociedade, a SBF tem intensificado as ações para aprimorar e valorizar o ensino da física do Brasil. É por meio do ensino que se capacita a sociedade para o entendimento funcional da física, para a compreensão da sua importância. Também é pelo ensino que se inspira crianças e adolescentes a se tornarem professores, professoras, pesquisadoras e pesquisadores do campo da física. Uma das mais emblemáticas iniciativas da SBF em relação ao ensino da física é o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. O mestrado profissional, criado em 2013, é um curso que funciona por meio de uma rede nacional de instituições de ensino superior brasileiras com polos em diversas regiões do país. O foco é aperfeiçoar as habilidades didáticas de docentes de física ou de professoras e professores de ciências na educação básica. Novos mestres e mestras em ensino de física vão se espalhar cada vez mais pelo Brasil com apoio direto da SBF. Além do incentivo à formação continuada e aos títulos, a SBF atua em defesa da regulamentação da profissão de físico no Brasil. A comunidade de pessoas do campo da física precisa que o governo crie o Conselho Federal de Física, futuro órgão regulador das atividades profissionais. Somente assim a profissão estará regulamentada. Até a criação do Conselho e depois dela, a SBF continuará vigilante e atuante, como sempre esteve. Entendendo que não há como se pensar no futuro do país e do mundo sem se pensar no futuro da física, a SBF se mantém em constante diálogo e negociação com o poder público. Reuniões, manifestos, cartas e ofícios são frequentemente elaboradas e realizadas pela SBF. Desenvolver a física e ampliar a inserção da física na vida social e econômica do país são as principais demandas. E elas só serão conquistadas com um investimento público constante e suficiente. Para chegarmos lá, em um momento de plena atividade da física brasileira, profissional, escolar, acadêmica e científica, a SBF propõe algumas ações. Alfabetização científica da população brasileira. Investimento em pesquisa em temas na fronteira da física fundamental e pesquisas de novos desafios tecnológicos. Investigação da física multidisciplinar. Pesquisas e iniciativas em nanociência e sistemas complexos, incluindo, claro, os seres vivos. Apoio público a pesquisadores individuais. Criação de institutos temáticos de pesquisa. Colaboração brasileira em projetos internacionais de grande porte. Para fazer a nossa parte na necessária valorização da comunidade de físicos, a SBF promove hoje 5 prêmios. Prêmio José Leite Lopes, que reconhece a melhor tese de doutoramento. Prêmio Joaquim da Costa Ribeiro, focado na física da matéria condensada. Prêmio Carolina Nemes, que valoriza as físicas em início de carreira. Prêmio Ernesto Hamburger, que reconhece a divulgação científica. E Prêmio Anselmo Sales Páscoa, que valoriza as contribuições das pessoas negras. Ideias, propostas e ações não nos faltam na SBF.
Não se faz ciência sem dados, sem evidências do que se quer entender, descrever, investigar. É por isso que a Sociedade Brasileira de Física levanta periodicamente dados sobre a comunidade de física no Brasil. É conhecer para aperfeiçoar a cada dia o cenário da física no país. Hoje, cerca de 13 mil físicos compõem a SBF. E no Brasil, a comunidade de física ultrapassa as 40 mil pessoas, considerando os estudantes de graduação e de pós-graduação. Apesar de sermos uma grande comunidade, ainda precisamos de diversidade e protagonismo das pessoas pertencentes a grupos sociais subrepresentados. A comunidade da física no Brasil ainda é uma comunidade de homens brancos. 70% dos profissionais da física no Brasil são homens, 62% são brancos. A SBF tem investido em iniciativas de diversificação. Ao analisarmos o acumulado da produção científica mundial em física e astronomia entre 2010 e 2019, o Brasil ocupa a posição 16 entre os países que mais publicam no mundo. Avaliando a questão das titulações fundamentais para a produção científica qualificada, o Brasil saltou de 23 programas de pós-graduação em física em 2000 para 47 em 2018. Entre as pessoas cadastradas na SBF, mais de 5.200 são doutoras. Em geral, os números da física hoje no Brasil demonstram um avanço conquistado nas últimas décadas, mas apontam também para a necessidade de diminuirmos as diferenças estruturais do ensino, da pesquisa e da extensão da física brasileira, se comparadas às de outros países. Vai ter defesa da ciência e da física? Sim, para chegarmos lá. O nosso vídeo A Física no Brasil está chegando ao fim. Como você pôde acompanhar com a gente, a criação da Sociedade Brasileira de Física foi fundamental para o avanço do campo da física neste país. Mas ainda temos muito trabalho a ser feito e você pode nos ajudar. Escaneie o QR Code que está aqui na tela e apoie a SBF. Ainda não se associou? Filie-se! E para a gente conseguir manter nosso extenso trabalho, contamos com a anuidade em dia. Quer conhecer mais da SBF e ficar ligado nas últimas notícias do mundo da física? Acesse o nosso portal sbfisica.org.br. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até breve!